Bem-vindos a mais um podcast com Dani Mello, Fisiologia na Prática. E hoje meu convidado é uma pessoa muito especial que tem uma história de vida incrível, Vinícius Souza. O Vinícius, ele é um dentista e empreendedor. Ele é investidor, atleta amador e pai de duas meninas incríveis. Mas a história do Vinícius, que é bastante inspiradora, é que o Vinícius é ex-obeso e ele conseguiu transformar a sua vida por meio da corrida de rua. Vinícius, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Muito bom estar com você aqui, receber você aqui no nosso espaço. Obrigado, Dani. Já gostaria de começar agradecendo essa oportunidade para a gente bater esse papo sobre um assunto que nós dois amamos, fisiologia, e essa questão da obesidade aí na vida da gente, quanto isso pode impactar. Então vai ser um papo muito gostoso. Tenho certeza que você vai inspirar aqui muitas pessoas com a sua história. Que bom. E eu gosto sempre de falar, né, como que as pessoas surgiram na minha vida. E eu conheci o Vinícius por meio do Stefano. O Stefano é um ex-aluno que virou um grande amigo. É uma pessoa que eu tenho um carinho incrível, uma das pessoas mais inteligentes e generosas que eu conheço. E aí o Stefano, vendo esse meu trabalho aqui, ele me ligou e falou: Dani, você precisa conhecer a história do Vinícius. E aí foi quando a gente, né? Eu falei: Stefano, se você tá falando que a história dele é inspiradora, é claro que eu confio em você. Então também fico muito feliz do Stefano ter feito essa nossa conexão, né? E aí, Vinícius, fala um pouquinho, assim, da sua história, né? Do seu convívio com a obesidade. A gente conversou um pouco, né? Antes da gente, né, tá aqui juntos pessoalmente. Mas, assim, você tem uns relatos muito intrigantes em relação ao convívio da obesidade com a sua família, com os seus pais, né? Em relação a alguns hábitos, estilos de vida. Eu queria que você compartilhasse, assim, como que foi conviver com a obesidade ao longo da sua vida, que você teve períodos de infância, adolescência, essa briga, né, de perda de peso e retorno. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Bom, vamos lá. Bom, eu venho de uma família sem aquela educação alimentar nenhuma. Claro, hoje entendendo também muito mais, não os culpo nada sobre isso, porque eles fizeram o melhor de acordo com os conhecimentos que eles tinham. Eles tentavam, na verdade, retribuir de uma forma de carinho, através de dando comida, e era muito doce. Então, assim, dentro de casa eu não tinha referência nenhuma de uma alimentação saudável. Era totalmente desregrado, alimentação totalmente errada. Meus pais eram obesos. Na verdade, eu venho uma família toda de obesos, não só os pais, né? Toda minha árvore genealógica aí tem obeso para tudo que é lado. Então, isso é uma referência já que a gente incorpora, tanto da alimentação de lanche, doce, fritura, era totalmente até liberado. Os eventos sociais, né, Tudo, da família, não só em tudo. casa, mas os eventos da família, tava sempre aquela comilança toda envolvida, né? A minha avó, inclusive, é origem italiana, e tem muitos italianos que têm aquela cultura de comer. Eu lembro isso muito nítido quando eu era criança. A gente comia, ia lá nos domingos, todos os domingos a gente ia na casa dela. A gente comia no café da tarde ou almoço, e não importa o quanto tu comesse, ela disse: tu comeu pouco, come mais, come mais, come mais. Isso era a cultura dela. Sim, sim. Era bom, ela gostava de ver os filhos e netos gordo e forte. Essa é a cultura. Esse era o mindset ali. Então, isso era o normal para eles. E eu fui criado assim. E eu fui não tinha conhecimento nenhum, até em torno dos 14 anos, eu nunca quis nem tentar emagrecer. Fui tentar naquela fase de adolescência, que tu começa a ter interesse, né, por procurar alguma menina, e aí tu sempre fui obeso, né? E aí você começa a ter uma preocupação maior, mas também muito em relação à estética, né? A vaidade, por estar ali naquele momento já mais da conquista, mas não ainda com foco do que aquilo estava fazendo mal para sua saúde, né? Exatamente. Então, mesmo já tendo dificuldade em atividade física, né, no colégio, aquelas coisas, já era um pouquinho gordo, já era aquele gordinho, sempre fui o gordinho. Só que daí eu realmente comecei a me preocupar nessa fase. E aí eu comecei a primeira vez. Meu primeira ida do efeito sanfona foi nessa época aí dos 14, 15 anos mais ou menos, né, que eu cheguei a 92 quilos, eu emagreci, fui até 68, mais ou menos. E você, assim, na tua fase, aquela transição de infância até uma pré-adolescência, você não se sentia incomodado, de repente, nas aulas de educação física, de não conseguir fazer as mesmas coisas que as outras, ou você levava aquilo de uma forma divertida, irônica, usava alguns gatilhos para aquilo não te incomodar, ou você simplesmente não prestava atenção naquilo? Eu sempre tive o perfil de ser uma pessoa mais fechada, então eu não era pessoa extrovertida. Mas eu era muito de me afastar, então eu me afastava muito. Eu, com certeza, tinha um pouco de não vai jogar o futebol no colégio, já não consegue correr tanto.
tem uma diferença ali de desempenho, tu começa a já não querer se incomodar um pouco com isso, né? Mas como tu é muito novo ali, tu ainda não sabe direito o que precisa fazer, né? E o que realmente, esse primeiro gatilho foi essa questão da estética nessa época de fazer isso, né? Embora essa questão da saúde sempre me incomodasse, assim, de não poder fazer as atividades, brincar Na em casa, na rua, rua, né? isso já era de brincar de pega-pega, que tinha que correr, né? Tu é o gordinho que não consegue pegar ninguém porque tu não corre. Então isso sempre Aham. teve, né? E aí, na adolescência, quando você teve essa primeira questão da estética, você começou a usar as estratégias. Vou procurar um médico, vou procurar um nutricionista, vou Não. procurar uma pessoa especializada. Ou você começou aquela coisa mesmo de, né, autoconhecimento, ou de aqui alguém falou que tinha uma dieta que funcionava, porque, né, a internet nem tava bombando tanto assim naquela Naquela época. época não. Isso era 2002. Meu pai meu pai naquela época eu não sei, isso eu não me recordo exatamente, mas meu pai foi junto nesse processo. Meu pai foi sempre alcoólatra em todo o processo, desde toda a vida ele foi alcoólatra e ele foi fumante massivo assim. E nesse processo ele emagreceu junto comigo. Eu não sei se, eu acho que se eu me recordo que eu quis partir da minha Uhum. iniciativa. E aí ele decidiu, a gente fez academia, a gente fazia academia e a gente fez dieta, fechou a boca. Só fechou a boca. Na Uhum. verdade, na alimentação que a gente tinha, com muito doce, lanche, fritura, se tu elimina só isso e faz um Já? pouquinho de atividade, exercício físico, Aham. tu vai emagrecer. Não precisa de Sim, muita sim. coisa. Então a gente acabou emagrecendo. Fazia academia, eliminamos todas essas porcarias, emagrecemos, sem muita dificuldade, assim. E novo, metabolismo a mil, É. era muito fácil. E aí você conseguia, assim, permanecer naquele peso durante... Porque aí você falou que a partir dali começa aquele teu efeito sanfona. Sim. Você conseguia... Isso aconteceu quantas vezes ao longo de toda a sua adolescência? Sei lá, eu ficava 3, 4 meses, ou conseguia ficar 6 meses, ou um ano. E aí depois retomava. Como é que foi isso até você chegar na vida adulta? Isso eu consegui entender agora também um pouco mais sendo Aham, adulto, qual que era o motivo desse efeito sanfona. Quando a gente tem um motivo muito fútil, assim, de querer aham, eu queria emagrecer para conseguir uma namorada. Eu emagreci, comecei a encontrar meninas, encontrei a minha namorada, que naquela aham. época, que até hoje é minha esposa, no colégio, fiquei com ela, comecei a engordar de novo. A- Relaxou, já conquistei. Atingi meu resultado, bati a meta, Aham, fui me desleixando. Só que eu tava junto com ela. Já voltei, e aí comecei a primeira vez. Já fui até 82, 83, tava com ela, já tentei voltar. Daí foi a primeira vez que eu fui procurar um nutricionista, não tive uma experiência boa. Então eu fiquei em torno de uns 2 anos, né, magro, vamos dizer assim, né? Não tava tão aham. magro, mas... E aí voltei de novo para o efeito sanfona. Comecei a engordar. Fiquei alguns meses, já voltei de novo. Aí tava no colégio militar ainda, na final da... Eu tava me preparando para SpaceX, né? Então eu tinha que ter um controle maior do peso. Então voltei. Eu tava me mantendo controlado. Aí fiquei mais uns 2 anos, mais ou menos, controlado. No segundo ano, já tava praticamente... Eu tinha desistido, já não quero fazer carreira militar, Uhum. né? Fiz até a prova da SpaceX, mas não tava na área que eu queria mais. Estudando pro vestibular, me desleixei total. E fui nesse efeito sanfona aí, durante um bom período. Aí passei do vestibular. Então, sempre quando eu colocava um Aham. objetivo, eu batia a meta. Eu chegava lá, eu tava com 100 e poucos quilos quando eu me formei no colégio. E aí eu passei no vestibular, e aí eu disse, agora eu tenho tempo para emagrecer. Fui de novo. Voltei pro meus 77 quilos. Só para as pessoas terem uma ideia, assim, fala da sua estatura, você está falando de peso, Eu, você não é uma pessoa baixa, você é uma pessoa alta. eu tenho 1,81 É, m. então você é Eu alto, sou né? Então alto. você chegar num peso desse realmente É. tem um impacto grande. E aí eu entrei na faculdade, tava com peso legal. Aham. Aí, achando que eu ia conseguir manter uma rotina de atividade física, também voltei para academia. Sempre minha atividade física foi academia, tá? Minha experiência com corrida foi só no colégio militar, TAF. Tá. Nunca tive experiência nenhuma. E na minha cabeça, eu odiava Aham. correr. Até pouco tempo atrás. Então, aí cheguei na faculdade e comecei a engordar de novo. Só para quem não tem essa linguagem, né? O TAF é um teste de aptidão física. Então, você tem alguns parâmetros da parte cardiovascular e da parte neuromuscular. Então, basicamente, é uma corrida de 12 minutos. Aí você tem os testes de flexão de braço, abdominal. Hoje, alguns têm barra, né? Então, só para vocês terem uma noção da linguagem, assim, da nomenclatura que é utilizada. Então, nesse efeito sanfona, sempre quando eu tinha um objetivo, eu emagrecia, chegava lá, Aham. engordava de novo. Nunca era algo realmente mudar a saúde, mudar estilo de vida, hábitos saudáveis. Isso nunca foi o realmente motivo.
Fui engordando até o final da faculdade, formatura. Tô muito gordo. Aí, de novo, opa, não posso aparecer na foto assim. Naquela coisa. Final da faculdade, meta pra emagrecer, vai lá. Comecei a descer de novo. Agora eu já não tava conseguindo descer tanto peso. Mas aí você fazia também alguns cortes em casa, porque você já tinha falado que já estava com a nutricionista, já estava com a versão, já não estava legal. É. E aí esses cortes em casa você também fazia por conta própria de algumas coisas que você via que eram mais doces ou mais calóricas, alguma coisa assim. Em casa, se tu começar a comer, se não comer porcaria, tu já começa a emagrecer. Só de tu tirar eu falo que é a comida de verdade, né? Se você comer o seu arroz, feijão, tá tudo certo, tira essas né? Porcaria, com a proteína. Lanches, assim, tu vai e fazer um exercício físico, né? Qualquer atividade física que tu faça um pouquinho mais, começa a mudar alguns hábitos, já começa a controlar o peso. Então eu comecei a fazer isso sempre por conta. Né? E como eu já estava daí na área da saúde, então eu já tinha um pouquinho mais... Eu me apaixonei por fisiologia, então eu gostei bastante de estudar essa parte. Estudei um pouco de nutrição, bioquímica, aquela parte toda de macro. Então eu estudei isso e já tinha um pouco mais de conhecimento. Então eu comecei a controlar um pouco mais. E aí você começou a ver que você já não era mais uma pessoa ignorante sobre aquele assunto, né? Você já sabia das consequências daquele estilo de vida para o seu organismo. E aí, nessa fase da faculdade, eu já estava com um peso bem interessante. Estava com quase 130 quilos no final. E aí já estava começando a ter dificuldade até de atendimento. Sou dentista, trabalho sentado. E aí tem que ter mobilidade. E isso já estava começando a me incomodar. Não era só estética, nunca mais foi, né, o principal. Mas essa questão de já estava me atrapalhando. Lembro que a faculdade, a minha universidade era na Federal, e era um prédio muito antigo, e o elevador estragava toda hora. E às vezes a gente tinha clínica no 7º andar, e eu tinha que subir. Para subir lá, eu chegava na clínica, parecia que eu ia infartar. Então já tinha muita coisa que estava me incomodando. Mas não era nenhum motivo forte ainda para eu ter mudado de hábito. Eu emagreci então para a faculdade, para formatura, me formei, comecei a engordar de novo. E aí fui nessa. E aí eu fui engordando, cheguei de novo, daí fui quase 140 quilos. Eu disse, não, tô demais de novo. Comecei a emagrecer. Eu vi, já estava muito ruim, já estava bem complicado, até para caminhar, para essas coisas, já estava começando a se sentir ofegante. A atividade da vida diária mesmo, né? Aí comecei a emagrecer de novo. Aí eu e minha esposa. Aí a gente emagreceu, engordou alguns anos. E aí a gente começou a engordar a última vez, e eu fui até uns 140 e poucos quilos. E daí quase 150 quilos eu cheguei. Daí a gente começou a emagrecer. Vamos começar a emagrecer. E aí que teve a questão da minha esposa ficar grávida. Né? E aí a gente tava começando, fazia um mês que a gente tinha começado de novo, assim, tanto a dieta como a atividade física. E ela ficou grávida. A gente falou no médico, ela ficou grávida, a gente tá querendo fazer atividade. Não, sem dieta e sem exercício físico para ela. Né? Ela falou, só que o médico falou para ela, não para mim. Eu peguei e chutei o balde também. Eu também, sem atividade física e sem dieta. Vamos junto, né? Era o que você precisava de justificativa naquele momento, né? E aí a gente foi. E aí a gente se afundou. Dessa vez foi a pior. E aí você, assim, a gente vai chegar lá na gravidez, porque eu acho que a nascimento da sua filha é um grande divisor de águas aí na sua vida. Mas você, ao longo desse processo, você perdeu os seus pais, os dois, né? Isso. Seu pai, sua mãe, e os dois em função da obesidade. E a gente conversou anteriormente, e eu queria, assim, que você falasse um pouquinho que mesmo você... vendo seus pais, né, acometidos ali por várias doenças que foram também, né, consequências da obesidade, e você mesmo já percebendo esse impacto na sua vida, ainda não tinha te dado ainda, assim, o gatilho, o start do que aquilo estava prejudicando sua família como um todo. Você pode compartilhar um pouquinho isso? Sim. Meu pai e minha mãe sempre foram obesos. Só te interrompendo, eles morreram novos, né? Sim, muito jovens. Os dois morreram com 63 anos. Morreram em anos diferentes, mas os dois com 63 anos. Os dois sempre foram obesos, alimentação totalmente desregrada, né? Meu pai ainda com mais esses dois vícios aí, né? Agravante aí, né? Que é o alcoolismo, né? E era fumante. Então, meu pai teve o câncer em decorrência de tudo isso, né? Sistemicamente, ele já era todo problemático, pressão alta... Já tinha tido AVC, já tinha tido vários problemas, já não morava mais com eles, já morava em outra cidade. E aí meu pai teve câncer, já tinha visto, na verdade. Em dezembro eu já tinha sentido, meu pai teve uma perda súbita de peso, e eu disse, né, como na área da saúde, eu já tinha sentido isso. Mas não tinha tido diagnóstico, voltei uns meses depois, teu pai tá com câncer. Eu liguei pro médico, falou, é terminal. Eu falei, preciso ir quando? O mais rápido possível. Fui pra lá, duas semanas depois, meu pai faleceu. Aí fiquei com a minha mãe diabética. Minha mãe sempre dava a desculpa de não poder se cuidar. Minha mãe era diabética
bem complicada. Mais de 300, 400 de glicose. Glicemia, nossa. Não controlava alimentação, remédio, insulina, e baixarei, tomava insulina, baixava muito, então ela tinha muito problema. Só que ela dava desculpa porque ela tinha cuidado do meu avô, ela cuidou do meu avô, ela cuidou da minha avó, e ela nunca se cuidava. Meu pai faleceu, eu falei, mãe, agora é tu que tem que se cuidar, senão vai ser a tua vez. E aí eu decidi ficar lá para cuidar dela. E aí a gente tentou, mas ela estava muito desregulada. A gente ficou quase 1 ano, quase 2 anos aí, até ela falecer, depois do meu pai, tentando regular ela e não conseguiu. Aí depois eu descobri, depois que ela faleceu, quantidade de doce escondido no quarto dela e na casa. Que ela escondia, porque eu tava lá, eu tava pra cuidar dela, e ela não comia na minha frente as coisas. Depois ela agia como uma criança mesmo, criança. né? E aí depois que ela faleceu, que eu fui arrumar as coisas, tirar as coisas, que a gente descobriu de doce por todo o quarto dela, em alguns lugares da casa escondido, assim, onde eu nunca ia ver. Mas, né? E mesmo tendo visto isso, assim, E ter convivido também, né? Isso era uma coisa que me incomodava. Eu sabia isso, né? No subconsciente e no consciente eu sabia que isso. Eu tinha uma carga genética alta e aquela coisa. Tu tem todas as ferramentas para ter as doenças. Então, se eu continuar se eu tiver apertar os gatilhos para essas doenças, eu vou ter tudo isso aí também. Só que isso nunca foi tão forte, talvez porque eu também dava aquela desculpa. É só eu, tô só por mim. É claro, minha esposa junto, sempre tive ela. Bom, mas ela é adulta, ela trabalha. Então, era aquela coisa assim, talvez não ser responsável por mais ninguém, era eu por eu, né? Não tinha mais ninguém, pai, mãe, acho que isso nunca me incomodou tanto assim, né? A ponto de querer mudar estilo de vida e hábitos. Eu acho que foi o principal, assim, mesmo eu tendo eu sempre soube, né? Minha irmã também tem problema com peso, né? Sempre teve, mesmo eu sempre soube que se eu continuar vivendo do jeito que eu tô vivendo, meu caminho vai ser o mesmo, obesidade, ter todas as doenças que tem essas complicações da obesidade em si, né? E aí, a sua esposa ficou grávida muito perto da pandemia, né? E a gente teve o quadro de pandemia, que aí sim foi uma situação que muita gente, pelo isolamento, não conseguiu, e também as doenças, né? A questão de saúde mental, e aí foi um momento assim, de gatilho para muita gente desenvolver, naquele momento ali, a obesidade. E aí você, na pandemia, com a gravidez da sua esposa e logo depois o nascimento da sua filha, né, que é a Maria Luísa, que está com 4 aninhos hoje, foi ali o grande, vamos dizer assim, gatilho, foi ali, né, o divisor de águas na sua vida. Então, fala agora um pouquinho como é que foi essa questão de você chega assim, você fala, não, agora eu cheguei no meu limite, não dá mais, eu tenho que mudar. E o que aconteceu quando a sua filha nasceu? Bom, então a gente nessa última vez que a gente engordou, a gente estava depois da notícia da gravidez, a gente chutou o balde, literalmente. A gente chutou o balde até o 6º mês de vida já que a minha filha tinha nascido. Foi o nosso ápice, que eu cheguei a mais de 155 quilos. Eu não sei. Aí a sua esposa também já estava já com problema também com peso, junto com você. Coisa. Já vinha convivendo ali nos últimos anos também junto contigo. O efeito sanfona era eu e ela junto, né? Casal, em casa, isso é hábito comportamental, hábitos, né? Não adianta. Então eu cheguei lá mais de 155 quilos. Ela estava com 6 meses. E aí eu já estava bem complicado já, com 155 quilos já não é fácil, já começa a ter bastante dificuldade de atividade simples, já começa a te incomodar, começa a ter dor articular, de joelho, e isso me incomodava. Mas o principal, então, quando minha filha, daí eu já não era mais responsável só por mim mesmo, eu era responsável por uma outra pessoa, uma vida. E eu sou autônomo, né? Eu nunca tive uma carteira assinada. Claro, eu tenho todo o meu gerenciamento financeiro, né? Mas eu estou em início de carreira. Cara, o que vai acontecer comigo? Se eu continuar vivendo a vida que eu estou levando agora, o que vai acontecer com a vida da minha filha se eu falecer, se eu morrer? Porque do jeito que eu estava, tendo conhecimento que eu sei que eu era uma bomba atômica para ter AVC, ter um infarto. Era muito fácil disso acontecer. Ainda ficar incapacitante, né? Porque não era só você morrer. Eu posso ter, né, alguma doença que vai me deixar incapacitado ali para exercer minha profissão também. Se eu tiver um AVC e ficar paralisado, eu sou dentista, eu preciso das minhas mãos para trabalhar. Eu não vou conseguir sustentar minha filha. E aí, o que vai acontecer? Nesse momento, qual foi teu limite, assim, de peso? Que você falou assim, não, agora não dá mais. Eu não sei exato, porque eu já não me... Você estava em negação já nesse momento, né? Foi entre 155 e 156, eu acredito. Eu fiz ali umas estimativas, mas é mais ou menos acima de 155 ali. Pelo que eu fiz, até porque eu me pesava numa balança errada que depois eu fui confirmar. Então, um pouquinho mais de 155 quilos foi o ápice, assim, que eu cheguei.
Foi nessa época, assim. Minha esposa estava com quase 100 quilos também, ela não sabe também exato quanto que foi. Né? E aí, isso estava incomodando muito, eu disse, cara, chega, a gente vai precisar. E eu já estava achando naquele momento que eu nunca mais ia conseguir emagrecer. Nesse efeito sanfona, dos 14 anos até eu estava com 32, 33 anos, em efeito sanfona, eu achei que eu jamais ia conseguir emagrecer. Eu disse, cara, não vou conseguir mais, tem que desistir. Eu achava isso. E qual é aquela desculpa de não ter tempo? Eu trabalhava bastante, tá? Eu estava numa época boa profissional. Mas essa sua crença, tipo assim, que eu não vou emagrecer mais, é assim, não consigo seguir a dieta, esse estilo de vida ativo, tipo assim, não entra na minha vida. Qual era, assim, o que você pensava mais naquele momento? Você falou muita falta de tempo, que muita gente coloca essa desculpa. Mas era só a falta de tempo ou você via uma coisa assim, é uma meta impossível? Eu perder muito peso? O que era mais latente naquele momento ali pra você? Era muito peso, né? Eu já tinha feito... Eu sou um cara organizado, gosto de planilha. Eu tenho todos esses dados... Em planilha. Em planilha. Então, eu sabia quanto que eu consigo, mais ou menos, emagrecer saudavelmente, né? Sim. Por semana, por mês. Eu sabia de que era de 3 a 4 quilos por mês, tranquilamente, sem exagero, sem remédio nenhum. E eu começava a fazer cálculo. Pô, tô com 155 quilos. Meu peso ideal, de acordo com o IMC, né, é abaixo de 83. Cara, é muito peso para perder. Né? É muita coisa. Né? Não é agora 1 ano para emagrecer. É quase 2 anos para emagrecer. Aí aquilo, ao invés de te motivar, te desmotivava ainda mais. E daí tu dá desculpa de tempo, que isso é desculpa, né? Sim. Que a gente sabe. Porque isso, porque aquilo. Então, eu disse, cara, não vou conseguir. Eu já tentei, tô há 17 anos tentando, né, manter esse peso e eu nunca consegui. Eu já estava praticamente desistindo. Né? E minha esposa também, ela foi uma grande incentivadora, porque ela que também queria emagrecer. E ela quis começar, sabe? Ela quis, não, eu vou ter que emagrecer. E eu disse, tá, então vamos junto. Bom, a gente tá com a desculpa de tempo, todas essas coisas, mas o que dá para fazer, a gente tem conhecimento, vamos começar a mudar os hábitos alimentares. Isso é fácil de fazer, não precisa ter tempo. E foi por aí, esse foi o caminho que a gente começou. É apenas com isso. O primeiro passo foram os hábitos alimentares. E assim, só mudando os hábitos alimentares, o que você percebeu logo assim, de cara? Logo, quais são os primeiros sintomas? O que você percebeu de perda de peso ou de disposição? O que você identificou logo de início, assim? Bom, é só comer saudável. Não precisa ser... Não é fazer dieta, nada assim, muito, muito louco. É tu eliminar as porcarias, todos os alimentos inflamatórios. O junk food mesmo. Todos os alimentos inflamatórios, açúcar... porque eu comecei, aos últimos anos, a estudar bastante sobre medicina integrativa também. Então, eu sabia os alimentos mais inflamatórios, comecei a eliminar. Só de fazer esses ajustes pequenos... e para 155 quilos, tu precisa manter uma dieta muito calórica para tu manter o peso. Então, para tu entrar em déficit calórico é muito fácil. Claro. Se fizer pequenos ajustes, já vai ter em déficit, tu vai conseguir emagrecer. Então, foi isso que a gente fez. Só de tirar os alimentos... inflamatórios, a gente já começa a desinchar muito, né? Você pode dar só um exemplo, assim, porque a gente está falando de medicina integrativa, seja de alimentos inflamatórios, só para quem está assistindo, assim, Dani, eu cortei isso, pão, açúcar, salgadinho, só para o pessoal ter uma ideia do que você cortou logo de início, exemplo, assim, do teu dia a dia mesmo lá. Açúcar, a gente eliminou 100% do açúcar. Isso não foi uma forma muito difícil de fazer, mas eliminamos 100% do açúcar. A gente diminuiu bastante a quantidade de carboidrato. A gente foi mais para uma dieta com mais proteína. A gente eliminou coisa industrializada o máximo possível, né? Para todos conservante, todas essas coisas a gente conseguia eliminar. Muito condimento, né? E para mais comida mais saudável possível. E só de mudar essas coisas, fritura, isso aí não precisa nem dizer. Né? Fritura a gente eliminou também completamente. Refrigerante, essas coisas a gente já não consumia. O álcool a gente bebia sempre socialmente, mas a gente já diminuiu bastante também. Então, só esses pequenos ajustes dessas coisas, assim, já foi... A gente começou comida de verdade. O básico que funciona, simples funciona. É arroz, feijão, comida simples. Né? Nos lanches também. No início não foi tão... não foi uma transição tão radical, então a gente foi indo aos poucos. Né? E como a gente gostava bastante de proteína, a gente foi mais para uma dieta cetogênica que se adequou à nossa realidade, que a gente gostava. Mas como a gente foi sozinho, sem acompanhamento profissional... Foi uma dieta cetogênica um pouco errada, porque a gente estava consumindo mais gordura de má qualidade. Mas foi basicamente isso, açúcar, gordura e todas as porcarias e alimentos industrializados. Só fazendo isso aí já dá uma grande diferença na nossa dieta. Muito legal. E aí vem a pandemia, e aí vem a gravidez, e aí vem a sua filha, nascimento da Maria Luísa. E aí, o divisor de águas aí, me conta um pouquinho disso.
Então, depois dos 6 meses que a gente começou a ajustar a dieta e começamos a entrar no processo, né, de emagrecimento. Então, isso foi em outubro de 2019. Até março, foi no início da pandemia, até o lockdown, até março de 2020, eu tinha desculpa de tempo para atividade física. Então, até lá, a gente foi no processo de emagrecimento só na alimentação. E aí, eu já tinha eliminado 20 e poucos, quase 25 quilos, só com alimentação, aí em 5, 6 meses. E aí, quando veio a pandemia, você ficou assim, agora já era, eu não tenho onde fazer exercício, eu vou ganhar tudo de novo. Te deu uma sensação meio que de desmotivação? Ai, foi tudo por água abaixo ou não? Eu vou dar um jeito para dar continuidade a isso aqui. Não deu essa desmotivada. Na verdade, para mim foi o contrário. Porque a minha desculpa foi o tempo. Eu não trabalhei 100% de trabalhar em nenhum momento, né? Mas eu trabalhava praticamente todos os turnos, e às vezes até no sábado de manhã eu trabalhava. No lockdown, eu trabalhava 2 dias por semana. Então, eu tinha muito tempo livre. Só que estava tudo fechado. Sim. Eu não tenho academia, não pode fazer nada na rua. O que eu vou fazer de atividade física, de exercício? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí que foi o que eu pensei. Eu morava num prédio, na época, lá no Guarujá. A gente morava num prédio de 17 andares. Cara, o que eu posso fazer? Posso subir e descer a escada. E foi o que eu resolvi fazer. Vou subir e descer a escada. É o que dá. Uhum. E eu fiz alguns exercícios básicos que todo mundo consegue fazer, todo mundo sabe fazer, que aprende a fazer na escola. Que é fazer um abdominal, fazer uma flexão, fazer um agachamento simples em casa. Sim. Foi o que eu comecei a fazer. Daí eu comecei a fazer, subir e descer a escada todos os dias. E eu fiquei assim por quase 3 meses. Subindo e descendo a escada todos os dias e fazendo esses exercícios. Foi o primeiro exercício físico que eu fiz aí nesse processo. Porque eu sabia que só a alimentação, no momento, não ia dar. Eu ia entrar no platô, não ia conseguir emagrecer e estabilizar. E eu precisava entrar em mais déficit calórico, porque o meu objetivo era queimar caloria. Era só isso meu objetivo. E como foi essa progressão de subir na escada ao longo desses 3 meses? Conta um pouquinho pra gente. E quem me conhece sabe que eu sou o cara metódico, o cara da planilha. Então eu quero saber a planilha da escada, gente. A escada do prédio. Passa pra gente essa dica. Porque eu disse, cara, eu preciso metodizar isso. Eu preciso ter um controle. Preciso ter uma referência, não é só subir e descer. Bom, eu calculei quantos degraus tinha em cada andar, quanto tempo eu levava para subir cada andar. Daí eu fiz um tempo por degrau, quanto eu fazia. Eu criei um método. Incrível! Adorei! E aí Vamos validar esse método aí. Aí eu lembro que eu subia 5 andares contínuos, parava, fazia um descanso aí de 1 minuto, subia mais 5. E aí eu comecei a descer e descia da escada. E aí o meu amigo Stefano, eu comecei a fazer isso, conversei com ele, cara, tô subindo escada, mas eu fiz isso aí em 2 dias, minhas pernas estão travadas. Ele, cara, não desce da escada. Para descer, tu força muito mais a musculatura. Sobe da escada e desce do elevador. Eu comecei a fazer isso. Daí eu comecei a metodizar. E fui lá, fui controlando. E eu fui começar para ver a minha evolução, exatamente. Daí eu fui ver, eu comecei a diminuir o tempo que eu subia o lance de 5. Eu comecei subindo no máximo 25 andares no início. Eu lembro que eu terminei lá no final desses 3 meses. Estava subindo 65 a 70 andares já. Nossa. Né? E eu já estava subindo já vários contínuos, assim. Sem precisar mais dessa pausa, mais né? essa pausa. Eu fazia algumas séries de 5 e algumas séries de 10. Então, e o tempo evoluía bastante. Eu melhorei bastante meu condicionamento aí, só subindo e descendo. E o fortalecimento, assim, sem saber, assim, meio... De membros inferiores, né? A panturrilha tava como? Então, nesses 3 meses... Retorno venoso, ó! Perfeito! A escada foi algo que foi bem marcante aí pra mim, porque eu subia na escada, porque eu não gostava, pra não subir na escada onde poderia ter gente, eu subia lá no fundo, e às vezes eu subia de noite, isso é até uma curiosidade, eu subia de noite e tinha, a maioria das lâmpadas era desligada, eu tinha que subir com uma lanterna, os andares, porque não tinha luz, né, que eu subia uma escada que era escura lá, para não me encontrar com ninguém, para não atrapalhar o treino. Incrível! E aí, da escada, você já percebeu o quê? Que já tinha perdido mais peso, estava sentindo mais disposição? Como é que foi esse processo para você começar, a partir da abertura da atividade nas ruas, para você começar a ir para a parte outdoor? Bom, eu já com certeza estava sentindo bastante já essa questão até de fôlego. Subir escada não é um exercício fácil, o cardio também. Então, já estava melhorando. E foi importante porque eu estava começando a entrar num platô e eu, com a inclusão aí desse exercício físico, né, regular, eu voltei a manter foi perdendo, a frequência, né? ali, tive constância de resultado ali, na perda de peso. Consegui manter ali, em média, de 800 gramas, 1 quilo por semana nesse processo. Então, estava me ajudando bastante. Né? E aí, foi lá, depois de 3 meses, eu me encontrei pessoalmente com o Stefano.
lá em Goiânia, em lockdown ainda, a gente foi lá em Goiânia, tava tudo meio fechado ainda. Mas aí, batendo um papo, eu falei dessa minha loucura da escada pra ele, conversei com ele, tendo um papo informal, Incrível. e aí ele falou, cara, tu precisa fazer um aeróbico, um exercício de baixa intensidade por um tempo maior, que eu fazia o que dava 20, 25 minutos da escada. Foi um exercício bem intenso que eu fazia. Ele falou, tu precisa fazer um exercício com baixa frequência cardíaca por um maior tempo, né, pra ficar numa zona que tu queima mais gordura. Tem que fazer caminhada e corrida, cara. E eu, na minha cabeça, eu odeio Ai, correr. odeio. Odeio correr. E Odeio. o homem virou maratonista, gente, olha só. Eu odeio correr. Mas ele falou, pra mim, o Stefano é uma Aham. referência na área de saúde, né? Ele fez, tanto é que ele fez EasyFX, desde o colégio ele era atleta do atletismo, né? Ele tem, sempre foi uma referência. Ele falou pra mim, ele era referência, eu tenho que fazer, né? Eu sou adulto, se ele me falou que tem que fazer, eu fui fazer. E eu morava no Guarujá, morava na praia, é que nem vocês aqui que moram no Rio. Quem mora no litoral Teve facilidade é uma nesse facilidade, processo, porque sim. morava 2 quadras da praia, da orla. Qual era a desculpa que eu tinha? E aí começou a abrir a praia. Abria das 6 às 10 da manhã, só era no horário que abria. Eu odiava acordar de manhã também. Era mais uma coisa que dificultava, mas não foi o suficiente. Aí eu voltei lá de Goiânia, o Stefano falou, eu disse, cara, agora o que eu vou fazer? Eu vou revezar um dia escada e um dia atividade no ar livre. Vou começar a correr. Eu comecei a revezar corrida e caminhada, né, na areia, fazia 40 minutos. Intercalava corrida e caminhada. Não conseguia correr nem 1,5 km. É isso que eu ia te perguntar agora. Nesses 40 minutos, qual era a distância que você chegava? 1,5 km. Porque eu caminhava 10, corria 10 minutos. 10 minutos para ver o pace, né? Eu corria mais de 8 de ritmo de corrida. Eu corria, em 10 minutos, corria 1 km e pouquinho. Sim. Aí caminhava mais 5, corria mais 10 e mais 5 no final, para dar os 40 minutos. Então, eu não corria nem 1,5 km. Era o que e ficava bem ofegante, bem mal naquela época. Não tão mal, porque eu já tinha feito a escada, já estava com 3 meses. A escada já tinha te já dado. Tinha me dado. E foi assim que eu comecei. Uma base. E aí eu dei uma semana, fui lá, comprei um tênis de corrida, um tênis pra correr. Deixa eu tomar vergonha na cara, né, gente? E eu fazia na areia, Uhum. que era o único lugar que era liberado, era areia pra fazer atividade física na cidade, o calçadão era fechado. E a areia lá é aquela areia que não é igual que do Rio Fofo, ela é uma areia mais batida, mais compactada, né? Mais dura, então dá pra você treinar de tênis mesmo. E aí eu comecei a fazer isso por um bom tempo. E eu comecei a conversar com o Stefano, né, que ele é da educação física, começou a me dar umas orientadas básicas, assim. Eu ainda naquela ideia que eu ainda odiava a corrida nesse processo. Uhum. E aí eu falava com ele, Stefano, tô conseguindo fazer um pouquinho mais. Eu tenho que fazer uma coisa diferente. Ele começou a dar umas orientadas. Não, diminui um pouco o tempo da caminhada, vai transferindo, foi unindo. Até que eu consegui unir os 20 minutos, daqui a pouco eu tava correndo 2 quilômetros. Né? E aí daqui a pouco eu tava correndo 3 quilômetros. Eu e o Stefano, tô correndo 3 quilômetros junto, cara. Já tô fazendo já quase um TAF, a distância do TAF. Ele, não, máximo, não se preocupa com velocidade, não se preocupa com nada. Porque o cara do método, né? Eu queria controlar todos os dados. Controlar tudo. Eu queria saber as calorias, queria saber tudo. Não, me ajuda, Stefano. Ele, não, tua preocupação agora é se manter em atividade por um bom tempo. Eu fui indo. Só que eu comecei a pegar gosto pelo negócio. Eu lá pelos 3 quilômetros, falei, Stefano, será que dá pra correr 5 quilômetros? Ele, dá. Tu quer que eu te ajude? Ele começou a me dar umas orientações de planilha, né? Nada profissional, mas ele começou a me orientar. Faz isso. Daí ele começou a dar alguns estímulos diferentes de treino, fazer algum intervalado, ali algum treino com estímulo de velocidade. E eu comecei a evoluir. Daí comprei um relógio já para controlar a corrida. O cara da planilha tem que ter um relógio para controlar isso tudo. E aí o Stefano começou a me orientar. E assim, até que eu lembro até hoje, assim, depois que eu comecei a correr em junho comecei a correr em junho de 2020. Eu comecei a correr. Eu fiz a primeira vez meus 5 km em setembro de 2020. Eu lembro que quando eu fiz isso, eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Stefano, assim, emocionado, feliz. Cara, fiz 5 km e falei, cara, muito obrigado. Olha o que eu fiz, olha que eu cheguei. Todo muito feliz. Assim, foi realmente bastante impactante para mim quando eu consegui fazer os meus primeiros 5 km, sabe, contínuo. E aí a progressão da perda de peso continuava. A tua planilha tava ali bonitinha, tava sendo atendida. Eu lembro quando eu comecei a correr, então eu tava com eu tava com em torno de 120 quilos. Ainda tinha bastante chão ainda, tinha quase 38 quilos para perder ainda. Era bastante coisa ainda. Né? Mas daí a corrida foi me ajudando a se manter a constância que ela deu 800 gramas, 1 quilo por semana, que era sempre a minha meta. E foi indo nesse processo aí. Só que daí no meio desse caminho que a corrida começou a entrar aí de vez, que eu comecei a ver que não é a corrida não é só um exercício físico, né? Começa a te dar algumas outras coisas que vai além de só as calorias que tu vai perdendo com ela.
E isso aí começou a impactar mais a minha vida. Dá um exemplo aqui do que você percebeu da diferença do Vinícius, assim, quando começou a correr. O que ela te impactou mais? Não falando ainda na maratona, mas naquele momento de transição. Bom, assim, a atividade física, fora toda aquela parte hormonal que ela estimula, Aham. né? De Do bem-estar, bem-estar, né? De humor, isso aí de prazer. é legal, só quem faz, né, sabe o que é. Mas eu comecei a me sentir, começou a dar confiança também. Bom, o cara que não conseguia correr 1,5 km, e daqui a pouco tu tava correndo 5 quilômetros, tu começa a se sentir Eu invencível. consigo, né? Tu é invencível, não importa o que tu faça. Se tu corria 1 km e tu tá conseguindo correr 3, tu se Aham. sente gigante quando tu termina É. aquilo. Então tu começa a ter mais confiança e aquilo tu começa a transferir para outras coisas da tua vida. Não só a autoestima É. vai melhorando, né? Porque o corpo ele também vai melhorando com isso. Nunca foi meu Aham. objetivo, mas vai melhorando, né? É inevitável ir com isso. E aí eu tava começando a sentir essa questão da confiança, que eu comecei a transferir inclusive pro meu trabalho, né? De ser muito mais confiante para de tratamento com a Aham. autoestima, o paciente ter Mais nota seguro, né? mais seguro. Nas suas eh, e eu colocações. comecei a fazer atividade física de manhã, porque só abria das 6 às 10. Então eu tinha que fazer minha corrida antes. Isso me dava uma disposição para trabalhar, que eu chegava diferente para trabalhar. Uma coisa é tu acordar às 7 da manhã, tomar café e às 8 horas tu tá sentado ali para atender o paciente. Tu nem acordou ainda, teu cérebro nem tá ligado. Agora, uma coisa é tu acordar às 6 da manhã, fazer uma atividade física, tu elevar tua energia lá em cima, tá disposto a tomar teu café, chegar Chegou para lá, tu, eu tô é aqui, outra ó. disposição. Tu chega lá, tua Tô secretária, inteiro, tô 100% aqui. até a equipe dos colaboradores que trabalham contigo, tu vê que é Aham, diferente. A equipe, o secretário que chega lá desanimado, tu chega lá, ela sabe, o aham. pessoal sabe que eu corro, pô, o doutor já correu 10, 12 quilômetros, já é Bora outra, acordar, gente. é Bora outra acordar, energia, é. sabe? Então isso começa a impactar várias coisas que indiretamente que eu Aham, nem sabia. Nem, na verdade, eu nem estava notando, não era nada intencional, mas eu comecei a perceber isso aham. assim ao longo do tempo, que isso estava impactando cada vez mais, não só eu, Contagiando positivamente as coisas ali ao seu redor, né? Sua muito, família, seu ambiente de trabalho também. muito. Isso aí foi assim, foi o principal assim que comecei a ver, cara, a corrida não é só por atividade. Isso começou a ser na verdade ser muito bom para os dois lados. Porque daí, em algum momento, esse processo ele não é tão lindo assim quando a gente vai falando. Tem muitos Uhum, dias que é muito difícil fazer atividade física, fazer o exercício físico, fazer o que eu tenho que fazer. Né? Sair para correr nunca foi fácil. Não é, eu me acordo disposto para correr. Hoje eu acordo 4 horas da manhã, o pessoal acha que a gente acorda motivado para correr. A gente não acorda motivado. uhum. Mas só que eu sei que o quanto isso vai ser bom. E isso começa a ser dos dois lados. Quanto mais eu me motivo aqui, mais eu vou ter resultado no trabalho. E aquilo lá me motiva a me acordar cedo, é um estímulo a mais para Sim. fazer atividade física, fazer o exercício que eu tenho que fazer. Então, isso começou a me trazer nos dois lados, tanto no trabalho, em casa, né? A minha esposa, a família sabe disso, sabe o quanto o exercício físico é importante, não só para o meu humor, porque em alguns períodos que eu comecei a ficar sem praticar o exercício físico, tive momentos de fazer cirurgia no pé, o quanto isso já muda o nosso humor, Uhum. muda a questão hormonal, isso impacta também até no relacionamento com... Então, assim, Claro. não é só... Para mim, nesse momento, a corrida já não era mais só queimar caloria, já era muito mais além. Né? Impacta muito mais na gente. E aí, você de 5 quilômetros, que você falou que olhava aquela praia longe lá no Guarujá, aí você vira um maratonista. Me fala como que surgiu a maratona, assim, na sua vida. Bom, eu cheguei nos 5 quilômetros, e aí eu falei com o Stefano, e eu falei, Stefano, cara, quero continuar. E ele começou a Aham. me orientar um pouco mais. Aí eu disse, quero evoluir para os 6 quilômetros. Daí eu comecei a colocar metas. Uma vez por mês, se eu manter uma regularidade de tempo, eu vou subindo. Daí eu comecei a subir 6 quilômetros, fui pro 7. E isso já começou a ficar bem... Já era essa época da praia, porque eu olhava, a praia lá tem 5 quilômetros de extensão, eu olhava lá, cara, é muito longe. É muita coisa que eu tenho que correr. Quando eu comecei do 7, 8, era um desafio. Cada vez que eu tinha, era um desafio que eu tinha para subir, né, 1 quilômetro. Eu cheguei pro Stefano, eu quero correr 10 quilômetros. Será que dá? Para mim era uma coisa assim, surreal, isso que eu tava tentando correr 10 quilômetros. Para mim era inimaginável. E ele falou, não, consegue fazer, cara. Tá indo certinho, tá fazendo certinho, vai. Aí eu fui nos 10 quilômetros. Fiz meus primeiros 10 quilômetros. E uns meses depois eu vim pro Rio de novo, o Stefano tava morando aqui. Aí a gente fez ele fez um 10 quilômetros me puxando, foi sensacional. E a gente tava no apartamento, mais uma vez eu tava com ele pessoalmente, eu conversando com ele, Stefano, eu tô afim de fazer São Silvestre. É 15 quilômetros, será que dá? Eu sempre com esse papo. Será que dá? Ele, com certeza dá, vamos pra cima.
E aí, então tá, então vamos fazer a São Silvestre. Daí eu me inscrevi na São Silvestre. Ia ser a primeira prova presencial, porque tava em lockdown naquela Depois, época, né? né? E tanto é que ia ser fora da época. Ia ser em junho a São Silvestre. Por causa que estava cancelado, e eles mudaram, ia ser em junho. Isso foi em março, ia ser em junho. Tinha 3 meses aí pra treinar para São Silvestre. E aí eu comecei a treinar, então, para ir para 15 quilômetros. Eu fui me desafiando. E aí o Stefano tava na época, tava bem atarefado no quartel, ele tava fazendo a ESAO, né? A escola tava bem puxado para ele e não era nada profissional, ele tava na amizade, né? De anos aí. E aí eu cheguei, cara, eu preciso de algo profissional. Preciso de um profissional junto comigo, se eu quiser evoluir na corrida. Conversando com ele, tu precisa, cara, agora tu precisa estar num momento que eu não vou conseguir mais te ajudar tanto. Tu já tá muito profissional. Tu tá fazendo mais que tá fazendo quase mais que eu agora. E aí eu fui atrás de uma assessoria pra me acompanhar. Aí tu chegou pra assessoria, já, tipo assim, a meta já era uma maratona? Não. Ou você ainda tava ali fazendo 15, queria meia? Como é que era teu planejamento, assim? Ou você só queria melhorar naquele momento o pace, queria fazer um desempenho melhor? Eu queria, quando eu entrei na assessoria, era fazer a São Silvestre, que era fazer 15 quilômetros. E tava já próximo, eu entrei na assessoria em maio e ia ser em junho. E aí cancelaram, por causa do lockdown, fechou tudo de novo, não pode mais prova, cancelou, não vai ter São Silvestre em junho, só em dezembro. Só que daí em dezembro, a gente é do Rio Grande do Sul, a gente mora em São Paulo há 5 anos, a gente é do Rio Grande do Sul e sempre vai pra lá pras festas, né? Toda a família nossa de lá. E eu falei, eu não vou fazer um São Silvestre em dezembro, que a gente vai pra lá. Deu beleza. E o Stefano tava aqui no Rio, era aquele ano ainda, o Stefano tava no Rio, e numa conversa lá ele falou, eu acho que eu vou fazer a meia do Rio. Vou fazer a meia maratona do Rio. Ia ser a primeira provas também. Depois do lockdown. Também. E ele falou em meia maratona do Rio, topo, vou fazer. Opa! E eu falei, topo. Tô treinando pra 15, agora de 15 pra 20, 21, vai. Vai. E então, beleza. Daí eu falei com o meu treinador de assessoria. Eu recém tinha começado, né? E treinador de assessoria, os caras gostam, eles gostam. Vamos fazer primeiro 5 quilômetros, vamos evoluir, vamos progredindo. E aí chegou eu lá, eu quero fazer a meia maratona, daqui ia ser em novembro. Daqui 6 meses eu quero fazer a meia maratona. E ele, tá, então vamos. Daí eu fiz os 5, fiz os 10 lá na assessoria, ele me lapidou. Foi aumentando, né? E aí eu fui pra meia maratona. E era uma coisa marcante também, porque o Stefano ia correr aqui. Então eu ia correr com ele que foi o meu grande incentivador de começar a correr, Foi um marco, assim, foi um momento de celebrar pra vocês, né? Eu vim aqui pro Rio pra correr com o Stefano, uma meia maratona, né? Ia ser um marco, eu disse, cara, é isso que eu quero. Primeira prova presencial da vida, nunca fiz uma prova de corrida, vai ser marcante. E aí foi essa meta. Aí o Stefano não pôde correr porque ele tem problema no joelho, né? E teve que parar no meio do treinamento, ele não pôde fazer, mas eu vim pra cá e fiz a minha primeira prova aqui, ele me acompanhou todo. E faz exatamente 2 anos. Vai ser 2 anos, foi em 2021, que eu fiz a primeira meia maratona aqui. Eu fiz a prova, só que daí, por que eu escolhi a maratona? Porque nesse processo, assim, que eu entendi que eu preciso sempre, para manter constância de ter sempre uma meta, eu descobri que eu precisava me desafiar constantemente. E tu começa a ficar viciado em desafio. Né? Pô, quando eu tava em 5 km, meu desafio era correr 10. Quando eu tava em 10, meu desafio, eu sempre tinha que ter uma meta. Eu acho que isso sempre foi muito importante durante o processo, sabe? Porque se tu não tiver uma meta, é difícil de tu ter alguma coisa pra tu ir atrás, sabe? Se tu, vou correr por correr. Cara, quem corre só por recreação, né? Sou totalmente vago, não sou contra isso. Mas assim, pra quem tava num processo de emagrecimento, e naquele momento eu já tava quase no final dele, qualquer coisa era muito fácil de me tirar do foco, porque eu já tava bem. Que você já tinha passado por isso antes. Opa, cheguei no peso que eu quero, então vou me acomodar novamente, né? Atingir a minha meta do peso. Isso, exatamente. O peso já tava, só que eu precisava manter isso. Sabia que... quantas vezes eu já tinha batido no meu peso que eu queria, mas quantas vezes eu já voltei? Várias. O que vai acontecer? Né? Eu preciso manter isso. E a corrida isso eu entendo muito bem. Até agora, o que me manteve nos eixos durante todo esse processo. Porque daí quando eu tinha uma prova, um alvo, que tinha meia maratona, durante o processo, cara, não é fácil. É altos e baixos. Vai ter momentos que tu não vai querer fazer nada, tu vai querer... E aqueles gatilhos sempre voltam. Eu falo que eu sou ex-obeso, mas a gente nunca é ex-obeso. Gatilho até hoje eu ainda tenho. Né? Quando começa... Porque eu tinha aquela fome emocional. Né? O que eu precisava... A comida era o meu grande aliado. Era o que me dava carinho. Porque eu ganhava... A forma de carinho dos meus pais... eu ganhava através da comida. Então, a comida sempre para mim foi um afeto. Então, sempre quando eu tenho algum problema de ansiedade, sei lá, briga com, sei lá, um estresse em casa com a família, vai ter problema no trabalho, vem aquele gatilho da comida. Isso vem até hoje. Só que hoje eu consigo controlar muito mais, né? Então, isso foi
a corrida, só que eu tinha, não era só emagrecer. Agora, eu tinha um objetivo, tinha corrida, eu tinha uma meta para fazer. Não era só eu tenho meu treinador, eu tenho a minha família, tá todo mundo. Que tá apoiando, tá apoiando. Mobilizada para isso, então né? eu não posso mais deixar, eu não posso recair, vamos colocar assim, uma recaída de comer alguma coisa e começar a sair fora da dieta. Eu já sempre bebi muito pouco. Nesse processo, hoje em dia, praticamente, posso dizer, quase não bebo. Eu bebo 1, 2 vezes no ano, quando muito, depois de uma prova-alvo. Então, assim, isso foi tudo mudando porque eu tinha um objetivo. Então, eu sempre tinha uma meta, era a minha maratona. Então, eu estava sempre focado. Quando eu cheguei na minha maratona, não foi nada fácil correr, não é fácil correr uma meia maratona forte. Eu sempre gostei, eu nunca fiz prova. Eu acho lindo também quem faz a prova para curtir. Agora tem muita gente que fala, aproveita o percurso do Rio. Cara, eu não sou esse cara. Eu não sou desses. Eu não olho pro lado. A prova durante todo o percurso. É lindo aqui o percurso. Mas eu só vou olhar, o que eu mais vou ver é tênis e pessoas, assim. Eu não vou olhar pro lado. Pace ali, olhando pra quem gosta de desafio e se desafiar, então eu sempre tô buscando o meu melhor. Sim. Então eu sei que quando eu cheguei no final da minha maratona, eu disse, cara, e agora? O que vai me desafiar mais? Normalmente para maratona, demora-se um pouco para evoluir para maratona. Até os treinadores não gostam que você evolua muito. Eles gostam, faz várias meias maratonas para tu conseguir evoluir para uma maratona. Só que o meu treinador começou a me conhecer já, o meu negócio de desafio. O teu mindset. Ele começou a me conhecer. Eu fiz uma meia maratona, daí eu disse, eu vou fazer mais uma meia maratona, 2 meses depois, e eu falei pro meu treinador, cara, eu quero fazer uma maratona. Tu acha que eu consigo? Sempre vou com essa. Será que dá para eu fazer? Será que eu consigo fazer? Ele, cara, consegue. Tem uma cabeça já preparada. Acho que dá para ele. Eu não gosto disso, mas como eu te conheço, vamos encarar esse desafio. E aí ele então vamos. E depois que tu faz a maratona e passa pelo processo da maratona, tu entende assim, que a maratona é algo realmente completamente diferente de qualquer outra corrida. Toda corrida é desafiadora. Quem faz um 5K forte, para mim 5K forte é uma das mais difíceis de fazer. Vai fazer um 5km forte, 10km, qualquer prova é desafiadora. Mas a maratona é diferente. A maratona é totalmente diferente de qualquer outra prova. Até o Kipchoge esse tempo deu uma entrevista. Ele falou agora, né? Que ele falou, cara, dos altos e baixos, dos desafios. A maratona né? é como a vida. Durante os 42 quilômetros é uma prova que vai ter altos e baixos, que tu vai ter que aprender a se controlar. É uma prova estratégica. Vai pensar várias vezes em desistir. Isso me fortalece. Eu me arrepio quando eu começo a falar disso, porque, cara, é isso que me fortalece tanto para a corrida como para a vida. Porque os altos e baixos é exatamente igual na vida. Na maratona tem que ser estratégico. Tu tem que saber quando vai ter os momentos que tu vai querer desistir. Tu sabe que lá na frente vai ser difícil. Tu vai querer parar e chamar... Pra quê, né? Pra que eu tô passando por isso? Tu vai querer deitar no chão e chamar tua mãe, né? Tu diz, cara, eu quero minha família, eu quero ir embora, por que eu tô fazendo isso? E tu sabe, só que tu sabe que exatamente o teu sucesso que vai estar depois de tu ultrapassar isso. Então isso começa a me dar muito mais força. E quando você vê um atleta como o Kipchoge falando isso numa entrevista, né, que ele passa pelos mesmos dilemas que você, fala, pô, o cara é humano quanto eu, né? O cara não é um super-herói. Ele tem as mesmas dificuldades que qualquer pessoa no processo de maratona. Então, isso também é muito motivador. Muito. Então, assim, eu me apaixonei pela maratona quando eu fiz pela primeira vez. O processo da maratona é 12 a 16 meses a periodização, né? O preparo para ela. Então, não é só a linha de chegar, não é só a prova em si. Tu vai ter que ficar 12, 16 meses focado com meta, com objetivo, com treino para cumprir, e tu começa a envolver envolve a tua família em rotina de treino, porque não é fácil, tem que acordar muito mais cedo, os longos. É uma organização de viagens, inclusive, tanto é que eu tenho que me programar, agora que eu vou fazer as próximas maratonas, eu tenho que me programar com treino, eu tenho que me organizar as viagens pessoais da família, de acordo com a minha priorização na maratona. Sim. Então, tu muda toda a tua vida por causa disso. Só que isso não, eu consigo incorporar de uma maneira que me ajude, isso é um aliado à minha minha tanto da questão de alimentação, porque no momento do processo da maratona, tu vai ter esses altos e baixos, no momento que tiver, começa a vir esses gatilhos, eu sei que a minha meta é a maratona, eu tenho uma meta para cumprir, eu estou treinando, eu estou envolvendo família, eu tenho treinador, né, o compromisso público que eu faço, que a gente faz no Instagram, eu colocar isso, eu falando para o público, tem muita gente que começa a acompanhar, começa a torcer, então sabe que é muito, muito mais gente atrás de ti, não é só tu. Isso vai me dando força para manter no processo, tanto da alimentação, né, como o processo de manter o treino, né, ter a constância desses resultados. Então, por isso que eu escolhi a maratona, assim. E eu começo a pensar, daí veio a maratona, né? E aí, eu cheguei a conseguir fazer uma maratona. Legal, maratona nunca é fácil, nunca vai terminar bem. Aí eu disse, eu quero fazer mais. E essa prova que eu gosto, falei com o treinador, cara, é isso aqui, eu me apaixonei por isso, eu quero maratona, não gosto de prova curta, porque é totalmente diferente esse processo. E só que o viciado em desafio, né, tu começa... Cara, o que tem mais além disso, né?
E aí veio agora o desafio... Aí ele tá aqui no Rio, que inclusive é amanhã. Né? Aí ele vem pro desafio da Maratona do Rio, que no sábado tem a meia maratona e no domingo tem a maratona. Então ele vai correr amanhã, sábado, 21K e no domingo 42. Eu vou estar lá torcendo, vibrando por você. Muito bom, muito bom. E aí surgiu, então, agora eu quero as duas, agora eu quero a meia maratona. Vamos para esse desafio, seu treinador? Vamos! E aí na verdade, esse ano, como a Fernanda ficou grávida no final do ano passado, e eu já estava programando fazer 2 maratonas por ano, que é algo que é saudável para a gente que é amador, né? É uma periodização que é tranquila, para não forçar muito o corpo. Então, eu vou fazer 2 maratonas por ano, é isso aqui que eu quero levar para a vida toda. Aí minha esposa ficou grávida. Eu queria fazer uma no início do ano, que era em abril, agora foi em São Paulo que eu corri. Eu ia fazer uma no final do ano, né? Que ia ser Curitiba, que vai ser, né? Vai ser em Curitiba em novembro. E aí minha esposa grávida, eu fui, de acordo com a organização da periodização, a minha periodização ia cair bem na época do final da gestação e o nascimento da minha segunda filha, da Ana Clara. E aí eu disse, cara, eu sabendo da periodização, sabendo tudo que ia me envolver, sabendo que ia ter que priorizar muito mais a família. E eu achei que eu não ia. Eu pensei, cara, eu não vou. Até o meu treinador falou, tu vai fazer a maratona nesse momento aí que tu vai estar passando. Conversei com a minha esposa no momento, minha esposa não curtiu muito essa ideia, mesmo ela sempre me apoiando. Ela não me falou, ela não me externalizou, mas eu já senti que ela não curtiu muito a ideia de eu fazer isso, né? Porque ela já sabia quanto eu me envolvo com isso. Mas eu falei, Nilson, meu treinador, eu preciso da corrida. É isso que, na verdade, que vai me manter nos trilhos, é isso que vai me manter no eixo. Eu preciso da corrida, eu preciso da maratona para me dar força para passar por esse processo. E foi exatamente assim que foi nesse final da gestação e início da gestação. Que não foi nada fácil. Foi logo depois, principalmente depois que ela nasceu, que a gente tem 2, a gente mora sozinho em São Paulo, não tem rede de apoio nenhuma. Então é só eu e minha esposa com 2 pequenas. E daí minha esposa pôde trabalhar, ela dentista também. E aí era 2, então ela com uma, eu com outra, enquanto a gente tá em casa, eu trabalho. E aí, então não foi nada fácil. Daí a gente dormindo tarde, eu tendo que acordar 4 da manhã, não tava dormindo de noite, a bebê acordando várias vezes da noite. Então eu sabia que se eu não tivesse uma meta muito forte, realmente que ali desafiasse, você poderia, de repente, ser abandonado. Tanto é que eu passei várias vezes, eu chorava, e eu falava pro Fernanda, eu vou ter que largar a corrida, eu não vou conseguir. E ela, não, continua, porque tu precisa disso, e ela já entende. E ele disse, olha, eu preciso largar alguma coisa, eu vou ter que diminuir de trabalhar, ou eu vou ter que largar a corrida, mas trabalhar eu não posso, eu vou ter que largar a corrida, para conseguir dar apoio, eu não consigo treinar. Eu tô dormindo 3, 4 horas por noite, fazer longão, não tô conseguindo, não vai dar. Tava difícil, eu chegava para trabalhar, às vezes de manhã, eu lembro que eu gravei alguns vídeos no carro, sentado antes de trabalhar, chorando, disse, cara, o que eu tô fazendo, eu preciso dar atenção para vocês. Só que a corrida realmente foi o que me manteve. Eu disse, cara, eu preciso disso. Era onde eu conseguia me dava aquela sensação toda aquela de bem-estar, eu precisava disso. Minha esposa entende muito bem isso, ela me apoiou, mesmo ela não gostando, sabendo que estava prejudicando talvez um pouco ela me apoiou muito nisso. E aí eu encarei essa maratona e foi. E aí eu falei para ela, o Nilson falou, vai fazer um encontro no Rio lá, eu não ia fazer essa agora do Rio. E eu disse, eu vou fazer o Rio, vamos pro Rio. Será que dá? E a minha filha vai estar com 4 meses, tu acha que dá pra gente ir? Assim, eu gostaria que vocês fossem. Eu ir sozinho, correr, pra mim não faz sentido. Eu comecei a correr por vocês, por elas, vir sozinho pra eu correr pro Rio, pra mim não. Se vocês não forem pro Rio, eu não quero ir pra correr lá. E aí ela, não, dá. Daí eu falei pro Nilson, eu vou pro Rio. Cara, mas maratona por maratona, eu vou fazer 2. Eu não quero ir pro Rio só pra fazer maratona. Eu vou fazer o desafio. Será que dá? Ele dá. Vamos pra cima, vamos lá. E aí, tô eu aqui agora, preparado aí para fazer amanhã 21 e 42. E é muito legal, né? Você fala o tempo todo, assim, dessa integração de vocês e do apoio. Então, acho que para, assim, dar certo, tem que ter essa cumplicidade, tem que ter esse apoio, né? E além de vocês terem melhorado a saúde, não só de vocês, mas também da sua família, propiciar uma melhor saúde para suas filhas, o que isso mudou no relacionamento de vocês, assim, de fortalecimento, de autoestima, não sei, de integração, de admiração? O que você acha que isso ainda foi um plus no relacionamento de vocês? Durante todo esse processo, eu e minha esposa sempre fizemos ele junto. Tanto nas fases que a gente engordava, quanto a gente emagrecia. Então, a gente sempre foi unido quanto a isso. Então, a gente... o nosso benefício de corpo, de autoestima, né? Isso impacta no relacionamento também.
né, em qualidade de sexo, relacionamento, tudo vai impactar muito no relacionamento da gente. Né? Quando se olhar no espelho, se sentir... Para mulher também, mulher é muito mais vaidosa. Né? Uma mulher que se olha no espelho se sente muito mais... Né, vai te dar um... em relacionamento, ela vai te tratar muito melhor. Assim, ó, foi muito melhor no relacionamento. E uma dos grandes gatilhos que a gente se alimentava mal. A gente tinha a nossa filha. Como é que a gente vai... E a gente é da saúde, a gente nunca quis... Eu fui criado assim, fui criado mal, né? Questão da alimentação. Eu disse, eu não quero repetir isso com meus filhos, eu tenho que quebrar essa cadeia. Toda a minha família foi assim, eu que vou ser o cara que vai ter que quebrar isso. Não vou transportar esses hábitos para minha filha. Mas como que eu vou falar para ela se alimentar bem se eu só como porcaria? Eu não podia fazer isso. Eu falo que é educação invisível, né? A criança tá te observando o tempo inteiro como é que é seu comportamento, o que você faz. A gente não pode fazer isso, a gente vai ter que mudar. Se a gente não tá fazendo por nós, a gente tem que fazer por elas. E foi a gente que a gente começou a mudar os hábitos, né, da alimentação. Isso foi uma das grandes forças. Então começou a impactar nos nossos hábitos, que a gente sabia, cara, a gente tem que comer certinho porque a gente tá vendo. Então isso acontece, que às vezes a gente quer comer, a gente faz, a gente come, a gente não é os caras... Radical, não vamos comer hambúrguer, não vamos comer pizza. Durante todo o processo, uma vez, a gente sempre teve uma refeição livre por semana, a gente sempre comeu um lanche, sempre fiz isso e tava tudo dentro do planejado, tava tudo dentro do previsto. Né? A gente faz isso. Em seguida, assim, a nossa filha, mesmo que a gente comendo certinho, quando a gente come uma porcaria, ela vem perguntar alguma coisa assim. Agora, imagina se a gente faz, quem tem de hábito isso, não tem como. Isso é impossível falar para nossa filha, né? Não evitar as porcarias, né? Se alimentar direitinho. E atividade física também. Porque ela vê o pai correr. Ela sabe que o pai corre. Ela sabe quando eu tô pegando... Ela sabe quando eu começo a pegar a roupa para... Não de manhã cedo, porque agora ela dorme. Mas quando ela vê eu preparando a roupa, quando ela vê tênis de corrida, ela sabe que eu faço atividade, que eu vou fazer atividade física. Ela faz comigo quando eu faço todo o treino de fortalecimento e funcional, eu faço em casa. Então eu tenho peso, tenho anilho, tudo em casa. Eu faço, ela faz junto comigo. Ela vem, vai, faz. Ela disse, eu quero fazer junto contigo. Então isso é muito mais do que falar. Então assim, isso eu ensino só pelo exemplo. Tu não precisa falar. Eu nunca precisei falar para ela que precisa fazer essas coisas. Mas ela vê o pai, não todo dia, mas vê toda semana fazendo fortalecimento. Vê o pai dela correndo. Tem dias agora, essa semana, que eu fiquei muito mais off, né? Que eu não fiz nem fortalecimento por causa na fase de polimento pra maratona. E ela dizia, pai, não vai correr hoje, não vai fazer atividade física. Ainda tá regulando sua planilha. Então, como que tu acha que ela vai ser, né? Como é que a gente acha que ela vai ser daqui? Então, isso já tá implantado nela. E situações, assim, de disciplina também, que estão sendo incorporadas ali no dia a dia, que você também, né, que eu falo que é educação invisível, que você não tá percebendo, mas que aquilo, a sementinha está sendo plantada ali, né? Não só do exercício, mas da disciplina, da rotina, de estabelecer metas e acho que memórias também, que são memórias muito importantes, afetivas nesse contexto que está relacionado a hábitos saudáveis, né? Isso é essencial. E aí, assim, ela faz exercício hoje, além de treinar com você. Agora você tem uma pequenininha de 4 meses, mas a Maria Luísa de 4 anos, ela já está fazendo, sei lá, balé, natação. Como é que é a rotina dela? Ela faz natação desde os 6 meses. Ela faz natação, ela ama a água. Eu também amo água, então ela ama a água. Ela adora a natação. Ela faz balé também. Faz capoeira também na escola. A gente sempre procurou uma escola que tivesse bastante essas atividades extras, assim. Legal. E a gente tá... Eu tenho essa ideia de querer expor ela o máximo de atividades possíveis. Agora a gente tá procurando outras coisas também. Aumentar a quantidade, variedade de gestos motores, né? Criar essa memória motora. E para ela achar alguma coisa que ela realmente goste. Corrida, ela já fez uma corridinha comigo lá em Porto Alegre. Ela fez a maratoninha comigo. Já está respirando o ambiente ali, né? Ela gosta da corrida. Teve uma corrida lá em Santos, lá que eu peguei ela no final da corrida, cruzei os últimos metros com ela na linha de chegada. Então, mas ela vai ser totalmente à vontade se ela não curtir corrida também, né? Mas eu vou expor ela o máximo possível de esportes para ela ver. Mas a natação realmente ela ama a água, né? E é alguma coisa que a gente apoia e ela segue, mas desde 6 meses. E a Ana Clara, daqui a 2 meses, também já vai para a água. E quais são, assim, os seus próximos? Você vai ter esse desafio desse final de semana. E quais são os próximos desafios? Você falou que ama a água. Daqui a pouco eu vejo um triatleta aqui, gente. Daqui a pouco eu tenho que entrevistar Vinícius agora no triatlo. Daqui a pouco Ironman. Ai, meu Deus. Eu vou dizer que eu assisto o Ironman, acompanho vários triatletas. Eu vou dizer que às vezes dá uma coceirinha. Mas eu sei que para triatlo, a rotina de treinamento tem que dispor muito mais de tempo. Coisa que corrida eu preciso de 2, 3 horas quando é longão. Para triatlon é mais. Tem que dividir esse treinamento muito mais, em mais então, momentos do dia. Eu sei que não é o momento agora, mas na corrida tem bastante coisa ainda pra gente fazer.
Eu já tenho desafio marcado, até pouca gente sabe, mas eu já vou contar quero aqui. quero spoiler, por favor. Eu vou fazer o desafio do Beto Carreiro, daqui agora em agosto. O desafio do Beto Carreiro é 5 km num dia, 10 km no outro e meia maratona São 3 dias seguidos de prova. Que incrível! Eu vou fazer agora em agosto e a prova-alvo do segundo semestre é a Maratona de Curitiba, que é a maratona de asfalto mais difícil do Brasil pela altimetria. É a mais desafiadora. Eu vou fazer ela em novembro. Esses são os próximos. E vem cá, além disso, além da maratona, como é que são seus projetos pessoais? O que você tem? Você falou que é cheio de planilha, cheio de controle. Além disso, projetos pessoais. Vamos lá, eu sou o cara da organização, planejamento. Quem já me conhece sabe que eu sou conhecido já no meio por causa disso. Como eu transportei bastante todo esse mindset, né, da corrida, do esporte, eu transportei isso pro meu trabalho, né? E isso começou, por isso que eu falo que eu comecei a atingir alta performance na vida, em outras áreas, através da corrida, através disso. Porque eu transportei tudo isso para o meu trabalho, por exemplo. Todo esse mindset de confiança, de se desafiar, de meta. Até mesmo da própria resistência da corrida, né? Porque ela te torna mais resiliente. Porque tem dia que a gente tem essa sensação, parece que eu corri uma maratona. Sim. Né? O dia foi tão pesado, tão exaustivo, que seja, né? A gente usa às vezes até essa expressão, nossa, hoje o dia foi tão intenso que parece que eu corri. E você chega ao final do dia, né? Então, eu acho que algumas características, algumas habilidades físicas que você tem no esporte, você acaba transpondo isso para o seu trabalho, né? E para o seu ambiente familiar, sim. Então, acho que essa característica da maratona de resistência, de resiliência, e a característica mesmo do endurance, né? De você sair ao final daquela jornada, eu conseguir me manter ao longo daquele, mas tá aqui, venci, né? Superei, cheguei ao final e tô inteiro, tô pronto para a próxima. Porque exatamente na maratona, naqueles momentos onde tu tá quase desistindo, e tu sabe que exatamente depois daqueles momentos ali vai vir um sucesso, tu vai conseguir atingir o que tu tá buscando. No trabalho é exatamente, todas as áreas da vida é exatamente a mesma coisa. No trabalho eu sei que vai ter altos e baixos, momentos que tu tá lá naquela parte que tá difícil, vai estar difícil, vai ter vários problemas, vai estar talvez querendo desistir. Sabe que tem que ter resistência, vai ter que ter resiliência, vai ter que ter constância ali para atravessar aquele momento para chegar a atingir o sucesso. E isso eu consegui transportar muito mais então, para os meus negócios também, né? Então eu comecei assim como no peso eu estava melhorando, na minha saúde eu estava melhorando, na relacionamento, todas as minhas áreas da vida começaram a melhorar, tudo junto. No trabalho também, comecei a ter uma grande subida assim de rendimento no trabalho. Isso eu comecei a enxergar depois. Isso foi junto, foi exatamente durante o processo, se for olhar, assim, foi andando junto. Consegui atingir, hoje me considero muito bem profissionalmente, né? Sou especialista em implante e cirurgia, tenho um rendimento bem acima, assim, da média. Então, isso está me trazendo ter alguns projetos pessoais fora do atendimento. Sou o dentista clínico que senta na cadeira e vai fazer a cirurgia, vai fazer os atendimentos, sou esse cara também. Mas tenho pensado também bastante transpor, eu tenho compartilhado a minha rotina, todos esses hábitos, não só em todas as minhas áreas da vida, tanto pessoal, da família, que é um dos pilares que eu trago junto comigo, esse pilar da saúde, foi o pilar que transformou tudo, e como eu transporto isso para o meu trabalho, quanto isso tem me beneficiado. Que muita gente acha que para ter uma alta performance no trabalho, não dá aquela desculpa de não ter tempo para saúde. Mas, cara, se tu melhorar na tua saúde, tu vai ver o quanto isso vai impactar. E muita gente ignora isso. Sim. Eu também ignorava isso. Então, eu tento passar isso e eu estou tentando trazer isso, levar para alguma forma para os outros dentistas e tenho já ajudado, porque compartilhando assim no Instagram, já vê que já muita gente começa a se inspirar, que a gente estava falando antes. Né, as pessoas começam a se inspirar na tua história. Então, eles veem o que eu faço e eles veem... Eu começo a ver os resultados que eu tenho, né? A jornada, todo mundo me conhecia, quem me conhecia, né? Antes lá, o Vinícius lá de 155 quilos, obeso, sem hábitos saudáveis, o jeito que eu trabalhava, tudo. E quem vive agora, às vezes, é outra pessoa. É outra pessoa. É outra pessoa, né? Não só de corpo, não só de forma física. Não é só 78 quilos a menos, né? Que foi a diferença. Mas é toda a minha cabeça, meu mindset, tudo. Os caras falam, cara, tu é totalmente diferente, tu não é o mesmo. Né? A questão de trabalho é totalmente diferente. Não? Então, isso eu consigo transportar, e agora estou tentando, a gente está construindo aí no Instagram também, fazer alguma coisa de ajudar os outros profissionais, os outros dentistas a trilharem esse mesmo caminho também, através de toda essa transformação. Que não é só, quero render no trabalho. Eu vejo muito isso, sabe? As pessoas querem ensinar
a ter uma alta performance só no trabalho, só que eles ignoram o básico que ela traz, que é essa questão de saúde, questão de ter uma alta performance na tua vida, tá tudo alinhado, que aí é muito mais fácil tu ter isso, tu conseguir atingir alta performance no trabalho, se tu tiver as outras áreas da vida também em alta performance. E tem muita gente que entra em contato com você pelo Instagram, que manda direct, que se inspira ou que compartilha assim, dificuldades. Eu também tenho obesidade, eu também estou passando por esse momento, o que você fez? Sei lá, pede ajuda, compartilha experiência. Assim, eu sei que você inspira muitas pessoas com a sua história, né? Mas eu queria saber se você tem esse acesso também direto, as pessoas ali no dia a dia também estarem entrando em contato com você, não só na sua área profissional, mas seguidores, né, que se inspiraram ali e conheceram você por meio da corrida e da sua história. Sim, isso foi muito curioso e isso começou a me dar uma energia a mais, como isso é muito gratificante, né? Porque eu tinha tanta autoestima baixa, que meu Instagram era para acompanhar, consumir conteúdo das outras pessoas. Eu gosto muito de aprender no Instagram, né? A gente pode usar ele, é muito benéfico. Só que nesse meu processo, tu começa a enxergar, o pessoal falou, cara, tu tem que começar a mostrar o que tu tá fazendo, olha só o que tu fez, olha a tua história. Eu comecei a publicar e comecei a receber esses feedback. Porque a gente morava aqui, eu tive minha transformação aqui, a gente não tinha tanto contato com tanta gente lá mais no sul. Quando eu comecei a me mostrar já magro, fazendo corrida, atividade física, o pessoal começou... Que isso? O que o Vinícius está fazendo? O que aconteceu? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Não conheço. E eu realmente comecei a vir muito feedback. Ele, cara, olha a tua história, olha o que tá fazendo. Ajudei muita gente a começar a correr. Tanto é que tem uma amiga de colégio militar lá, a colega do Stefano também. Ela começou a correr, eu ajudando ela a correr, de forma que nem o Stefano me ajudou. Faz isso na corrida. Dei aquelas dicas iniciais, assim. Ela entrou numa assessoria, ela fez a primeira meia maratona agora em Porto Alegre, semana passada. Por um gatilho, assim, que eu dei nas conversas, assim, ela, olha, eu fiz a meia maratona aqui, ela falou, cara, se tu conseguiu fazer uma maratona, eu tô aqui e tal. Já ajudei várias pessoas que quiseram, muita gente começou, desistiu no meio do processo, muita gente veio, amigos, assim, querendo, eu quero começar também, me inspiro, olha o que tu fez, como é que tu fez. Assim, já ajudei muita gente, não consigo nem enumerar quanto, assim, muita gente mesmo, assim, veio de colegas de trabalho, gente que nem é tão próxima. Veio até mim, disse, cara, que legal a tua história, queria me ajudar, o que eu faço? Já ajudei muita gente assim, e como é bom fazer isso, sabe? Quando a gente recebe aí no retorno que tá mexendo na vida de alguém, é uma vida impactada que a gente já... Isso não tem preço, né? Não tem preço. É uma responsabilidade muito grande você, né, compartilhar a sua história e saber o quanto que isso está inspirando e mudando a vida de outras pessoas. Mas é uma responsabilidade muito positiva, né? Isso é muito importante. E é engraçado agora, tipo, eu compartilho bastante meus desafios, eu tô sempre falando também, até isso compartilhar publicamente é bom, porque isso te dá uma responsabilidade maior, né? E agora, tô aqui no Rio, tô tentando mostrar o máximo possível, assim, da rotina, tudo de alimentação, tudo que eu tenho que fazer, porque tu viajar para outra cidade não é fácil, a questão de alimentação. Eu trouxe alimentação, às vezes eu faço algumas coisas, aluguei um Airbnb para fazer nosso preparo de algumas alimentações, como que é a rotina, tudo. E como tem gente que apoia, como isso é sem preço, assim, como muita gente fala, cara, olha, vai lá, vai pra assim, torcendo por que eu vou fazer aqui no desafio. Não importa, não é aquela coisa de querer ganhar, mas é o processo, né? Tá curtindo o processo. E quanto isso tá inspirando quando a gente tá atrás, assim, a gente corre sozinho, né? Mas a gente não corre sozinho, é muita gente por trás, tanto apoio da família, né? Treinador, nutricionista, é o pessoal da físio. Só que é muita gente que apoia, é amigo, e tanta gente atrás, assim, no meio lá daquele processo, quando eu estiver lá no quilômetro 30, né, lá no Leblon, no sol, às 8 horas, eu vou lembrar dessas pessoas. É elas que vão me dar força para chegar até o final, então eu nunca corro sozinho. Né? Então por isso que é importante, eu sempre falei pra Fernanda, cara, se vocês não forem pro Rio, eu acho que eu não vou. Né? E eu falei, eu quero vocês na linha de chegada, que é por vocês que eu comecei a correr. Foi pela Maria que eu comecei a correr. Né? Quando eu fiz a primeira maratona, a meia maratona do Rio, né, lá, a primeira medalha foi dela. Eu falei, cara, foi tu que mudou a vida. É por vocês, não tem sentido nenhum, sabe? Não é só... Claro, com certeza, eu adoraria correr, né? Mas sem elas, para mim, não faz sentido algum. Isso aqui que eu tô fazendo. E olha que incrível, né? Essa história que sua filha vai poder aí compartilhar ao longo da vida dela, né? Que nem ela sabe o quanto que o nascimento dela mudou a vida de uma família e de outras famílias também, né? Que história inspiradora.
A gente tá quase acabando, infelizmente. E fala pro pessoal ali como achar você, suas mídias, para poder compartilhar, curtir um pouquinho mais a sua história, vibrar, tá celebrando lá junto com você no sábado e no domingo, para acompanhar seus projetos. No Instagram é o @souvinicius, Vinícius Souza. É só procurar no Instagram que tem um instituto do dentista que a gente está procurando, né, criar, que a gente está falando aqui, que está lançando agora também um instituto novo, faz pouco tempo que tem, é @Instituto Dentista 10X, que é o dentista de alta performance, mas não só no trabalho, mas é performance na vida. Né? Mas querem me achar lá no @souviniciussouza. Que aí depois lá acessa as outras fontes. Agora sim, eu já sei que o Vinícius é o louco da planilha. Já sei que o Vinícius adora fisiologia e amigo do Stefano, mas assim, eu sempre brinco com os meus convidados aqui que eu quero uma fofoquinha, eu quero uma característica, uma mania, alguma coisa que só poucas pessoas que convivem com você ali sabem para você poder compartilhar aqui com o pessoal. Essa das planilhas da organização, acho que já não é tão segredo assim. Essa aí já não vale. Não, essa aí não vale. Já sabe já que eu sou louco das planilhas, o louco da organização de tudo. Eu sou super organizada, então eu não te critico nem um pouco. Eu não tenho tanta planilha que nem você, mas eu sou mega organizada. Se alguém, no grupo lá dos amigos do Stefano, que a gente é amigo de infância, quando ele fala assim, alguém falou, vamos viajar, pô, pra que falar viajar pro Vinícius? Vai o Vinícius lá pra fazer tudo, todos os gastos de tudo, planejar tudo que vai comer, tudo. E só entrega pro grupo, ó, vai ser tanto por pessoa, vamos, não vamos. Mas algo que talvez alguém não sabe, eu tenho, assim como eu tenho organização, eu tenho organização também e quase um toque em casa de organização e de sujeira e de planilha, assim, as coisas tem que estar tudo alinhado, tipo, os controles no lado da cama, tem que ser tudo, isso é quase um toque, eu me controlo já para não, hoje em dia você já tem consciência disso, já é bem menos, agora com as filhas também já é quase impossível de conseguir fazer isso. Né? E tem o problema de sujeira assim nas mãos e nos pés. Cara, eu lavo a mão. Eu já sou dentista, já tenho que lavar 10 mil vezes a mão. Isso faz parte da sua profissão. Cara, eu passo creme. Né? Isso é pouca gente que sabe. Eu passo creme, tenho que passar creme na mão por causa da luva. Só que eu não consigo ficar com a mão suja. Eu tenho que eu lavo a mão por causa dos cremes. Então eu tenho toque de ficar com sujeira nas mãos e nos pés, assim, que eu vou na praia com areia. Cara, pra mim é quase um maior desafio. Ficar com os pés sujos de areia do que correr a maratona. Mas E você mora perto da praia. Agora eu não moro mais, agora eu moro em Osasco, né? Mas eu tenho essa mania de toque, de limpeza e de organização, assim, de tudo alinhado, de roupa organizada, de cabide tudo de um lado. Só, paleta de cores. Muito bom. Vinícius, para acabar, uma brincadeira que eu sempre faço aqui, que é para completar a frase. Podcast com a Dani é... Para mim é uma honra, um prazer ser convidado. Para alguém que é referência nessa área de fisiologia do exercício, gosta tanto desse assunto sobre obesidade, traz esse viés. Então, para mim é uma honra estar aqui. É um prazer poder compartilhar essa história por um assunto que ambos a gente gosta bastante. Eu agradeço demais sua participação, por você estar compartilhando essa história, que eu tenho certeza que vai inspirar muito mais pessoas ainda. Obrigada, espero que a gente se veja em breve, pessoalmente, junto com o Stefano, tá? Tá convidado aqui pra gente poder tomar um chá, fazer um lanche aí, conversar juntos aí, trocar figurinhas. Muito obrigada pelo seu tempo, vou estar torcendo muito por você aí durante esse desafio. Obrigada. Obrigado. Pessoal, fica próximo episódio aí, fica atento que vem mais novidades semana que vem. Até a próxima.